estudando sobre autoconhecimento e autoconhecimento objetivo, e quando a gente vai aprofundando, eu cheguei a algumas conclusões de que era preciso ter uma ferramenta mais simples para que a pessoa se guiasse, assim, sem ter nada escrito, sem ter lugar nenhum para olhar ela por ela mesma, de que tivesse então alguns passos. E aí, primeiro eu comecei a fazer esse e-book, ele iria chamar os 7 passos para o autoconhecimento. E na evolução, eu cheguei a escrever os 7 passos. E depois na evolução, quando eu aprofundei mais, estudando mais, eu consegui enxergar que eram somente 3 passos. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e esta Conversa no Quintal é sobre o ser humano aonde habitamos. É sobre se conhecer objetivamente e distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que vai nos auxiliar representando você, internauta, nesta conversa. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. A nossa conversa hoje vai ser um pouquinho diferenciada, né? Porque a gente vai falar sobre o e-book, né? Que é da sua autoria, que é os 3 passos para o autoconhecimento, que é observar, significar e escolher. E eu quero que você, primeiramente, nos fale o que te levou a escrever este e-book. Então, estudando sobre autoconhecimento e autoconhecimento objetivo, e quando a gente vai aprofundando, eu cheguei a algumas conclusões de que era preciso ter uma ferramenta mais simples para que a pessoa se guiasse, assim, sem ter nada escrito, sem ter lugar nenhum para olhar ela por ela mesma, de que tivesse então alguns passos. E aí, primeiro eu comecei a fazer esse e-book, ele iria chamar os 7 passos para o autoconhecimento. E na evolução, eu cheguei a escrever os 7 passos. E depois na evolução, quando eu aprofundei mais, estudando mais, eu consegui enxergar que eram somente 3 passos. E esses 3 passos são muito importantes e eles estão totalmente arraigados um no outro, bem juntinhos ali, porque eles são simultâneos. E eu só entendi isso, Vaninha, quando eu comecei a olhar lá para o meu passado, no momento em que eu me entendi como gente. Porque para explicar isso melhor, a gente tem que entrar no contexto histórico antes aí de entrar propriamente dito no livro, nessas falas. Nós nascemos e quando a gente nasce, a natureza trabalha em nós para que a gente não tenha consciência do momento do nascimento, né? Ninguém se lembra exatamente do momento do nascimento. A gente só começa a ter uma consciência aí quando você já tem alguns dias de vida, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, algumas pessoas até mais. Em algum momento desses eu comecei a ver flashes e a ter consciência e em um outro determinado momento, tanto eu quanto todas as pessoas começaram a se entender por gente. E nesses momentos, Vaninha, eu comecei a ver e a reparar que existia essa famosa tríade, que é o momento da observação, depois começou a existir um significado. Esse significado acontecia porque eu via alguma coisa e entendia de alguma forma, ou alguém me explicava da forma dela, isso é um significado. E depois desses 2 momentos acontecia fatalmente um terceiro momento, que é o escolher. Porque à medida que a gente vai desenvolvendo na vida, quando criança e crescendo, a gente começa a escolher, começa a entender que isso funciona dessa forma e aquilo da outra. E a gente começa a ter tendência de escolher ou uma coisa ou outra. E daí a tríade: observar, significar e escolher. Quando você tem essas três entidades, né, formando aí essa tríade, nós conseguimos sintetizar ali uma pessoa através da fala. Ou seja, depois que eu tenho tudo isso,
é que eu tenho uma oportunidade de falar, eu escolho isso. E nesse momento eu estou sendo eu mesmo. E isso é que diferencia uma pessoa da outra. Quando você fala da escolha, porque às vezes a gente escolhe as coisas até não por nós mesmos, né? Por causa de uma outra pessoa, Por causa de outra função pessoa, de alguém, né? por causa de uma propaganda, eventualmente a gente é levado a isso. E esse autoconhecimento que a gente propõe, ele resgata tudo isso. Porque é importante eu ter consciência do mundo à minha volta, das pessoas, mas é muito importante que eu venha na vida e deseje ser eu mesmo, me entender como gente e ser único como sou, como todos somos. Então é importante que a gente consiga entender essa individualidade, mesmo sendo animais racionais que se repetem. Quer dizer, existem milhares, milhões de humanos no mundo, mas cada um deles é único, específico. E aqui eu tento apresentar essas 3 bases para que a pessoa possa se guiar de forma simples, para poder se localizar e se achar com várias partes do livro. E aqui nesse e-book, né, você fala desses 3 passos, de alguma forma eles estão entrelaçados, né? Sim. Mas você consegue falar separadamente de cada um, né? Detalhar. Tem como você detalhar um pouquinho para a gente cada passo desse? Então, antes de entrar propriamente nas 3 partes, eu faço uma introdução e apresento por que é tão importante a gente se conhecer. Porque, por exemplo, você de hoje é um você que veio desenvolvendo-se do ontem. Tá, mas e amanhã? Quem você quer ser? Será que você está caminhando na direção que você deseja? O autoconhecimento pode te dar essa certeza e essa segurança, através das suas escolhas, através do seu conhecimento, através de ser você mesmo. Mas, como isso é um assunto complexo, eu dividi ele em partes, sendo que a primeira parte é justamente a observação. Então aqui eu detalho essa observação para que você possa ter em mente qual é o primeiríssimo passo que você pode fazer, Vaninha, que é justamente o observar. Se você conseguir entender que a observação tem que ter um foco, você tem um foco dentro de você e você pode guiar. Então, por exemplo, fazendo um teste com você e com vocês da internet. Observe à sua volta tudo que tem na cor vermelho. Dá uma observada. Você aí de casa também. Tudo bem. Agora eu quero que você, sem olhar de novo, me fale tudo que você está vendo da cor azul. Aí você me pegou. Então, eu direcionei o seu foco para o vermelho e depois chamei a atenção para o azul. Então você pôde direcionar o seu foco procurando as coisas vermelhas. Porque você falou, né? Porque eu falei e eu chamei a atenção para o azul. Então, que tal se você mesma conseguisse, nesse exemplo, ver qual é a cor mais importante que você tem que ver? Ou seja, quais são os caminhos, o foco que você tem que dar, e isso tudo você consegue através da observação. Porque para onde você apontar os seus olhos e estiver os pensamentos que vão estar dentro da sua cabeça, é que vão dar o tom da conversa, que é a observação em si, para você saber como que você vai chegar nos outros passos, que é o significado, e aí sim a escolha, que lá na frente vai determinar quem é você, através do autoconhecimento. Então, na realidade, pelo que você fala aí, o observar é uma das ferramentas, é a ferramenta-chave para o autoconhecimento. Exatamente, porque a pessoa pensa que o autoconhecimento é intuitivo, de que ela vai nascer, crescer, viver e vai se conhecer. Só que isso, Vaninha, até começa a ser verdade quando eu sou pequeno, porque eu começo a ver que eu gosto de tal fruta, não gosto daquela, gosto de tal comida, não gosto daquela outra. Isso é um tipo de autoconhecimento. Mas essa intuição, ela vai parando à medida que eu vou crescendo. Por quê? Porque entram outros focos na minha vida. Eu começo a estudar, eu começo a ser guiado para mim ganhar algum dinheiro. Nesse contexto aí, eu começo a trabalhar. Então eu me perco nesse caminho. Formar família. Formar família. E aí eu começo, de repente eu me pego aqui com 30, 40, 50 anos, e aí já estou com filhos, e não vejo como que foi que eu cheguei até aqui. E isso é a nossa vida. Então a observação, ela traz para você isso de novo, através da observação,
externa e interna, eu consigo ver quem eu sou no mundo. E é através disso que eu consigo medir meus sentimentos, meus acontecimentos internos, as minhas conversas internas, porque nós todos temos conversas internas, Vânia, o tempo Dúvidas, todo. né, o tempo todo. Dúvidas. Quando a gente está conversando igual a gente está conversando aqui, nós estamos conversando também com a gente mesmo. Então, essa conversa interna, ela faz com que às vezes a gente se atropele. A gente fala coisas que a pessoa não está preparada para ouvir, ou a gente interpreta coisas que não era bem para ser interpretada, o que nos remete ao segundo passo, que é o significar. Quando alguém diz alguma coisa, ela disse pensando em tudo que ela viu dela no passado, ou seja, no seu significado pessoal, no seu entendimento. Já eu vou entender de acordo com tudo que eu vivi e signifiquei. Isso é muito importante, sabe, Vaninha? Quando a gente, por exemplo, quando nossos pais chegam e falam pra gente assim, menino, você vai pra cidade grande, você vai estudar isso, você vai fazer aquilo. Eles estão bitolados no conhecimento de mundo deles. Meu momento de mundo, meu conhecimento, o que eu vivi, a época em que eu nasci, e cada um de nós tem isso na sua vida, é totalmente diferente. Então, eu tenho que entender que aqueles limites dos quais eles estão me falando existem na cabeça dele e não necessariamente na minha. Não estou com isso, gente, querendo dizer para você, Vaninha, para ele, que os pais estejam errados. Mas é importante você desenvolver o autoconhecimento e saber que muitas das coisas que estão sendo ditas, às vezes são limites daquelas pessoas que te disseram. E não o seu limite, não necessariamente, porque elas não sabem o que você sabe, elas não viveram o que você viveu. Então isso cada vez que a pessoa dá um conselho, tem que lembrar assim, o conselho é pessoal, ele serve mais para aquela pessoa. Você sabia, Vaninha, que quando eu comecei a estudar autoconhecimento, eu falava muito uma frase, que tudo que a gente diz, a gente fala para o ouvido que está mais perto. Mas eu não estou falando para o seu ouvido, eu estou falando primeiro para o meu, que está mais perto da minha boca. Então, é interessante isso, porque quase sempre a gente fala as coisas para a gente mesmo primeiro, para se autoconvencer, e a gente às vezes fala tanto aquilo que a gente consegue se convencer, e aí sim, a gente consegue convencer as outras pessoas. E é bem interessante porque é uma verdade. Interessante porque à medida que você vai acreditando em alguma coisa, você começa a colocar aquilo pelos seus poros e atinge as outras pessoas. E a gente se conhecendo verdadeiramente, a gente consegue tomar um caminho mais, vamos dizer, correto, né? Exatamente. Como eu digo aqui, ó, às vezes a pessoa não está satisfeita com os resultados que ela tem na vida e não procura se observar para chegar num consenso de qual entendimento dela que não estava batendo tanto certo do que ela queria, para chegar no resultado, que é a escolha do que ela queria. Então, o primeiro passo grande ali que a pessoa vai ter que dar é reobservar. Ela reobservar as coisas à sua volta e pessoas, como que ela entende aquele relacionamento, como que ela entende a relação dela, por exemplo, com uma coisa que ela gosta. Vou dar um exemplo prático de um aluno que aconteceu há pouco tempo. Ele tinha um relacionamento com a música e a família não gostava muito. Em determinado momento, nós viemos a conversar e ele chegou à conclusão de que o relacionamento dele com a música era diferente do que o relacionamento da família dele com a música. Então, ele é que tinha que tomar uma posição de que, para ele, a música era a vida dele. E aí sim, escolher a música. Mas ele teve que primeiro parar, observar a si mesmo, ele já é adulto, observar as pessoas e observar o objeto, a entidade, vamos dizer assim, música, e qual é o relacionamento dele com a música. E a partir desse momento que ele significou a música muito mais profundamente para ele, ele viu que ele poderia sim, depois dessa observação e depois desse significado, escolher a música na vida dele. E uma vez escolhida a música na vida dele, ele fez com que tudo mudasse. Ele enfrentasse as pessoas e até as consequências de, às vezes, não ter tanto dinheiro quanto ele desejaria e viver de música.
E aí ele começou a passar por esse caminho e aí a história dele mudou totalmente. É aí que entra um negócio chamado custo de oportunidade. Porque pensa bem, Vaninha, se você escolheu ser música, estudou música durante muitos anos, dedicou, tocando no barzinho, aprendendo tudo de música, por exemplo, você provavelmente não teve tempo de se tornar artista de televisão, ou, sei lá, desenvolver um teatro, ou ser uma médica, uma psicóloga, ou qualquer outra coisa. Então todas essas coisas que você não escolheu estão no custo de oportunidade, na balança. Por isso que é importante vocês conhecer, para que esta coisa que você escolheu tenha um peso tão grande na sua vida, que todas essas outras que estão aqui disponíveis para você não pesem mais, para você ficar aqui sendo uma música frustrada. Entendeu? Então, por isso que é importante, quando você se conhece e põe o pé naquilo que você realmente deseja, você consegue se realizar e retirar, quando chegar lá, uma pessoa falando, por que você não foi médica, por que você não foi advogado, por que você não foi qualquer outra coisa que você poderia ter sido, você realmente saiba, lá dentro de você, que a sua escolha foi aquela, e você escolheu, ó, com o coração, emocionalmente, para você valer aquilo. E a gente sempre faz as escolhas de forma emocional. Então, é muito importante que tenha um autoconhecimento ligado nisso, para que você não escolha tão por acaso assim. Porque na realidade a gente acaba caindo numa zona de conforto, né? Porque se para você às vezes fazer essa reobservação que você está falando aí, requer mudança, né? Requer mudança. E requer também, Vaninha, dentro dessa escolha, o que a pessoa não para observar muito é que dentro da escolha tem uma decisão. Pois é. O que é a decisão? Vamos descer na palavra decisão. Decidir é dar cisão. O que é cisão, Vaninha? É corte. É você ter várias escolhas, como são os dedos dessa mão, e saber que eu vou escolher esse. Mas se eu escolher esse, talvez eu tenha que cortar todos os outros. Então, se ele escolheu para a vida dele a música, ele teve que cortar todas as outras coisas para realmente se mergulhar, se dedicar, se entregar à música. E aí, era a vida dele. Vale a pena para ele? Talvez não valha para os pais, mas para ele vale. E se ele não for tão rico assim, tudo bem. Ele está comendo e está bebendo, tá bom, está feliz. É a vida dele. Então ele tem que fazer uma escolha. E é engraçado que nessa escolha, dentro dessa escolha, ele tem que tomar essa decisão. E a partir do momento que ele toma essa decisão e corta as coisas, se você parar para observar, nós podemos usar esse verbo que eu não sei nem se existe, que é a escolha e as outras muitas desescolhas. Porque toda vez que você escolhe uma coisa, você desescolhe várias outras. Então, isso acaba sendo nascido de um simples momento de observação. Quando ele se observou e viu que na vida dele só cabia a música como pilar principal, ele significou aquilo para ele, ele entendeu e realmente viu que ele respirava por música, nada mais tinha outro significado. E aí a escolha foi simples. E as desescolhas não pesaram tanto, porque ele encheu o peito. E as outras pessoas, tem um outro detalhe também, Vaninha. As pessoas, aqui está falando isso também, que quando as pessoas escolhem alguma coisa e desescolhem outras, o grau de certeza que ela tem naquela escolha faz com que inspire todas as pessoas à sua volta. Então, quando ele chega hoje e fala, eu sou músico, eu estou músico e eu vou viver de música, ninguém mais abre a boca para falar nada contra. Por quê? Palpite, né? Porque não dá mais margem para dúvida, ele já definiu, ele já incorporou. Então, o grau de certeza dele consigo mesmo, e aí cabe o autoconhecimento, é tão grande que fez com que ele mudasse simplesmente depois desse entendimento. E esse entendimento nasceu da simples observação dele, interno, para com a música, que poderia também ser para qualquer outra coisa. Eu citei o exemplo da música, que é um exemplo mais ou menos recente, mas já aconteceu. Já a experiência que você viveu, exatamente, né? com várias outras pessoas, com vários outros tipos de experiência. Na verdade, a pessoa se encanta com a coisa e começa a achar que aquilo ali vale a vida dela. Então, as outras eu não sei, mas eu quero viver isso. E aí a pessoa se entrega. Acaba que a gente
faz várias escolhas na nossa vida, até por outras pessoas, né? Quando a gente não se conhece, né, se autoconhece, a gente acaba fazendo as escolhas em função de um outro ser, de uma outra pessoa. Exatamente. E a gente mesmo vai ficando. Porque quando vai a gente deixando a vida levar a gente vai infeliz, mas vai se deixando a vida levar. Começa a ter um custo essa situação. Por causa de outra pessoa. Por causa de outra pessoa. Então o que é que acontece? Quando essa pessoa está quando ela consegue observar e dar o significado que ela realmente deseja, ela perde o medo e consegue fazer a tal da decisão, cortando tudo que precisa, sem muita dó. E aí fica fácil, as outras coisas começam a perder o significado, pelo menos para ela. E aí o resto do mundo fica sendo só o resto do mundo. Ela fica um pouco mais ela, dentro de um mundo aí de milhões, bilhões de pessoas, ela consegue sim sentir, não, eu sou essa pessoa. E isso dá um brilho para ela, né? Porque nós viemos aqui para cumprir essa missão. Então acaba que o autoconhecimento ele influencia muito nas escolhas, né, da gente. Influencia e muito. E tudo começa com essa observação interna primeiro e depois a externa. Porque quando eu consigo me observar, eu melhoro até com as outras pessoas também. Então ao nosso redor, né? Ao nosso redor. E eu vou utilizando isso no meu dia a dia e fazendo essa observação gerar novos significados. Esses novos significados podem te levar a novos caminhos, Vaninha, porque pensa bem, quando você veio desenvolvendo enquanto criança e significou uma coisa, e quando você chega nessa idade, você vê que aquilo que você tinha significado como bom ou ruim, não é necessariamente bom ou ruim. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você cortou o dedo quando era criança e significou que uma faca era uma coisa ruim. Mas uma faca não é necessariamente boa ou ruim. Uma faca é só uma faca, é só um objeto. Vai depender muito do seu relacionamento para com aquele objeto e como você o significa. Então, se você conseguir ressignificar e reescolher. Porque se você der um novo significado para ele, você consegue reescolher ele melhor. Mas para isso você tem que começar de novo nesse ciclo: observação, significação e escolha. Para que você consiga realmente mudar o seu relacionamento, tanto com o objeto, quanto eventualmente com a pessoa. Ou até o rumo que a nossa vida está tomando, né? Até o rumo. Eu já vi alguns casos que aconteceu, por exemplo, um caso interessante, de uma filha com a mãe. Inclusive tem uma frase que a gente fala dentro do curso bastante, que é: dê uma nova chance às pessoas que você conhece. Porque às vezes você tem um irmão e que você o vê como ranzinza. E aí ele já começa a abrir a boca e diz: lá vem o ranzinza. Então, olha bem, a observação lá atrás, quando eu era menor, o significado e a escolha de que ele era ranzinza, eu escolhi isso. Escolhi vê-lo como ranzinza. A partir de um determinado momento, eu vou tentar reescolher, ressignificar, reobservar e fazer com que eu não o veja como ranzinza. Às vezes, só essa mudança faz com que eu tenha um relacionamento diferente. E aí essa pessoa pode, através desse relacionamento, até desejar mudar. É mais fácil você tocá-la dessa forma do que toda vez que ela abrir a boca, você carimbar ela como: ó, ranzinza falando, ó, ranzinza falando. Tudo isso está aqui nessa tríade: observar, significar e escolher. Porque isso acaba, se a gente conseguir esses 3 passos, a gente acaba alcançando uma evolução muito grande como ser humano, né? Por quê? Porque nós conseguimos tocar nos nossos sentimentos. Pensa bem para você ver. Você consegue entender um sentimento, porque você conseguiu observar quando ele está acontecendo, e aí você consegue modificá-lo. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você estivesse dirigindo seu carro e estivesse num trânsito. E de repente passou um carro por você de uma vez. E você tendeu a xingar ele, bater na buzina e buzinar e chamar ele de filho da mãe ou qualquer coisa do tipo. Só que naquele momento você conseguiu se observar internamente, ficou calma e falou para você mesma: tem um ser dentro de mim que está nervoso, que está com raiva. O outro eu não sei, mas eu estou sentindo raiva. Raiva de quem? Daquela pessoa que me assustou, que quase fez eu bater meu carro.
quando eu parei isso e me observei, eu consegui dominar aquele sentimento e direcioná-lo através de um pensamento, que poderia ser, por exemplo, imagina a seguinte situação, se naquele instante você pensasse, nossa, que susto, não, mas tudo bem, ele deve estar com alguém doente dentro do carro, ele pode ser que o filho dele tenha quebrado a perna e esteja dentro do carro e saiu aqui. Se você pensar dessa forma, pode ser que aquela pessoa lá realmente fosse um doido passando, mas você reagiu mais tranquilamente. Você mudou a forma de Você pensar e de mudou a agir. forma sua de pensar e não xingou, e não entrou na doideira daquela outra pessoa. Você simplesmente se acalmou, e se aquela outra pessoa estava na loucura dela, você estava na sua sobriedade, na sua base de pessoa. Então, a simples observação, nesse caso interna e rápida, fez com que você observasse, desse um novo significado e escolhesse como agir. Então eu vou agir com calma, eu não vou buzinar, não vou ir atrás daquele cara, eu estou calmo, respiro 3 vezes. Tomara que ele consiga resolver os problemas dele, porque eu estou continuando no meu caminho e vou resolver bem. Isso é muito difícil de fazer, porque você tem que estar bem prática nisso. Observação, significado e escolha de uma forma rápida. Mas através desse autoconhecimento a gente consegue alcançar isso, né? E a gente consegue ver uma vida com mais plenitude, né? Exatamente. Tentar resgatar isso, né, Vaninha? Porque no fundo, nós temos isso lá dentro de nós. Desde pequenininhos nós viemos ali observando as coisas, via uma coisa, aquela curiosidade de criança. Lá dentro de nós temos o cérebro, que é um macaco, né? Que a gente chama de cérebro reptiliano, que é um macaco, que ele tem aquela curiosidade com as coisas, mas o que é isso mesmo? Então, assim, tentar resgatar um pouco disso através da observação e depois trazer para novos significados, não ficar bitolado, não pensar que tudo sempre tem que ser daquela forma ou não. E aí conseguir ressignificar, que a gente também fala disso aqui no e-book, justamente para dar um novo significado às coisas, Vaninha. Sabia por quê, Vaninha? Tudo que você, eu e todos nós temos na nossa cabeça, os significados, somos nós mesmos que damos. E esse significado é que faz com que a gente sofra ou não. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor você, mulher, que está aí com a sua unha. Vamos supor que você foi fazer um trabalho, tinha acabado de fazer a unha e a sua unha quebrou. É chato? É. Então a sua unha quebrou. Esse é o fato. Sua unha está quebrada. Mas você não precisa sofrer por causa daquilo. Às vezes você fala, minha unha quebrou. É ruim. É ruim. Mas será que é tão ruim assim que compensa eu brigar com meu marido, ficar 3 dias, estressar, bater, quebrar um jarro, que às vezes eu gostava tanto, ou ter algum tipo de reação, simplesmente porque minha unha quebrou? Não é muito pior eu ter aí uma reação assim adversa por causa disso? Talvez eu esteja dando um significado muito grande à minha unha que quebrou. Que é uma coisa tão simples. Que é uma coisa tão simples. Então, se eu conseguir observar, dar um novo significado àquela unha quebrada e escolher um outro caminho, uma outra sensação, um outro momento para mim fazer a unha, um outro motivo pelo qual tenha acontecido isso comigo, às vezes foi um simples aviso para que eu não fosse em determinada festa ou algum pensamento que eu me acalentasse. Então a gente consegue nessa conversa interna dar a mim mesmo um acalento porque aquela unha quebrou e não sofrimento. Então com isso eu consigo apaziguar, digamos assim, o meu cérebro e ficar mais tranquilo e viver melhor. Comigo mesmo e com as Consigo pessoas, mesmo. né? Isso é só o autoconhecimento que traz pra gente, porque você está mais tranquilo, porque você não é essa unha. Você inteira, se você for na festa, não vai ser essa unha quebrada Vai fazer a diferença. que vai fazer grande diferença. Você vai rir, vai brincar, vai dançar, vai se divertir e não deixar a unha simplesmente atrapalhar o seu fim de semana e tudo mais. Então, aí moram o emburrecimento, a moagem. Tem pessoas que têm um probleminha e amua, etc. E perde 2, 3 dias com aquilo. Verdade. E briga com o namorado ou com o marido. E desconta em todo mundo. Em todo mundo. E aí você começa a pensar, peraí,
uma simples unha fez tudo isso. Eu não tenho que ter esse problemão todo. Eu tenho que ressignificar, porque isso não é um problema desse tamanho. Esse problema é menor. Eu tenho que fazer dele um problema menor dentro de mim. Por quê? Porque o significado de cada coisa somos nós mesmos quem damos. Interessante essa fala sua. Um detalhe que eu ficava quando criança testando e brincando com isso, coisas bobas, né? Mas assim, a gente tem essa liberdade de falar, eu estou bem à vontade com você aqui, vou me contar isso, de que quando eu era criança, eu ficava pegando o meu nome e falava ele várias vezes, e aí ele perdia o sentido. E quando eu fiquei adulto, eu entendi por que ele perde o sentido. Porque o significado não estão nas coisas, eles estão dentro de nós. E se você pegar um objeto e começar a falar dele assim, copo, isso é um copo, isso é um copo, você vai ver que perde o significado da palavra copo. E qualquer coisa que você repetir muito, assim, sem contexto, ele fica tão automático que ele perde o significado. Então tem a ver com isso. É justamente porque você observou, falou aquilo sem um contexto e você não está dando significado para ele. E aí por isso que as palavras se perdem. Isso também é responsável quando você está lá numa aula de português, né? Acontecia sempre de uma pessoa perguntar como que escreve essa palavra? Aí você falava aquela palavra 3, 4 vezes e aí além de você não saber mais como que escrevia, você começava a perder o sentido daquela palavra. Então tem tudo a ver com o autoconhecimento. Quanto mais nós dermos contexto ao significado de cada coisa, mais envelopamento, mais significado aquela coisa vai ter. Aí você fala que, né, esses 3 passos começam a observar, correto? Exatamente. E como que eu, né, por exemplo, eu querendo me conhecer, como que eu vou fazer também para me desenvolver esse eu observador dentro de mim? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma parada e observar 2 pontos. Que você tem um ponto de observação fora e um ponto de observação interno, dentro de você. E esses pontos de observação é que vão fazer você evoluir, porque quando você vê o outro, é fácil ver o outro, né, Wagner? É fácil criticar, apontar o dedo, ver os defeitos das outras pessoas, mas aí você tem que dar uma parada e olhar para si mesmo e ver internamente quais são os seus problemas, quais são suas soluções e quais são os significados que você dá para isso. Então, o primeiro ponto é observar-se a si mesmo e observar o outro. Então, eu estou falando de descobrir o seu verdadeiro eu observador, porque o eu observador é um dos eus que tem dentro de você, que ficam ali conversando na cabeça da gente o tempo todo. Quando você está conversando com um amigo, quando você está estudando, vendo alguma coisa, você está sempre conversando consigo mesmo. Todos nós estamos. Só que às vezes a gente não se dá conta disso, né? Não para ver, puxa vida, mas eu estou numa conversa interna muito grande. Nós temos um diálogo, todos nós, muito grande internamente. E um desses eus que fica conversando na cabeça da gente é justamente o eu observador, que observa o mundo e te conta uma historinha. Ele observa o mundo e te conta uma historinha. Então, quando ele te conta essa historinha, às vezes aquela historinha que ele contou para você não é a mesma historinha que a outra pessoa que viveu a mesma coisa com você contou para ela. Por isso é que tem versões diferentes da mesma história. E é aí que está. O jeito com que eu observo faz com que eu signifique diferente também e conte uma história diferente. A partir do momento que eu conto para mim uma história diferente, eu consigo significar diferente. Vamos dar um exemplo para ficar claro? Eu tinha uma amiga minha que ela ficava muito chateada porque ela era adotada. Então ela ficava muito chateada, toda vez que falava em paz, em família, ela era meio revoltada e tal. Uma vez a gente sentou longamente e conversou sobre isso e eu conversei com ela, dando a entender para ela, puxa vida, você tem a sorte de ter os pais, ter sido adotada, de ter os pais. Porque quantas famílias ficam aí procurando, aliás, quantas pessoas, né, ficam procurando seus pais, etc. tal, e não chega a lugar nenhum, não consegue ter pais bons e nem chega a ser adotada às vezes. E ela teve a sorte de ter pais bons, sérios, que ensinaram para ela uma vida boa
ensinaram para ela como ser boa na vida, valores, etc. E ela conseguiu chegar a ser uma adulta madura e principalmente uma boa pessoa. Com essa conversa, quando essa conversa fluiu, demorou algum tempo, ela começou a ressignificar o que ela achava disso e começou a entender que, peraí, eu não sou uma azarada de ter sido adotada, eu sou uma sortuda. Porque o fato de eu ter sido adotada fez toda a diferença na minha vida, porque eu tive a sorte de ter sido adotada por pais bons. Então, o que ela significava como ruim, ela passou a significar como uma coisa boa. E isso fez toda a diferença na vida dela ao longo dos anos e até hoje. Esse significar, na prática, como que ele funciona? Bom, para você ter um significado de alguma coisa, a primeira coisa que é importantíssima você saber é que todos os significados que nós temos dentro de nós, somos nós mesmos quem damos. Ou alguém que falou conosco e nós aceitamos, ou nós mesmos que chegamos àquela conclusão. Então, os significados geram valor. Por exemplo, eu tenho esse copo. Esse copo no mercado ele vale X em dinheiro. Mas vamos supor que para mim ele tenha um valor simbólico muito grande, porque ele veio da minha tataravó, alguma coisa assim. Então o significado desse copo para mim, ele não está no copo, ele está dentro de mim. Então todo esse significado ele é construído por mim. E quando eu construo um significado, eu dou mais valor ou menos valor. E isso faz com que eu viva ou não em função das coisas, dos objetos. Muitas vezes eu dou tanto valor a alguma coisa que eu mudo a minha vida em detrimento, né, por causa daquilo. E aí acaba a minha vida não ficando às vezes tão boa, eu ficando meio escravo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Tinha uma história real, essa história é real, de um cara que quis fazer um jardim. O cara começou a fazer um jardim, e o jardim começou a ficar bonito, e aí as pessoas começaram a elogiar as plantas que ele tinha, as tulipas, as rosas, todas as flores. Ele começou a entender muito do jardim e tal, e ele começou a se intitular jardineiro e tal. E aí chegou um certo momento em que ele estava tão embevecido, o ego dele estava tão grande com aquele jardim, que ele já não curtia mais o jardim. Por quê? Porque já não deixava mais colher uma flor, que no início ele deixava as vizinhas passarem e colherem. Ele queria proteger aquele jardim a tal ponto que ele fez muros em volta dele, protegeu tanto, que o jardim se tornou uma espécie de... Ele ficou meio que escravo do jardim. Então aquilo ali passou de uma coisa que dava prazer para uma coisa que o aprisionava. Então o significado do jardim mudou, mas ele não se atentou, porque ele parou de observar qual era a função do jardim na vida dele. Então ele passou de ser jardineiro para ser dono de jardim. E o dono do jardim queria só proteger o jardim. Aí um amigo dele soltou lá uns cachorros uma vez lá, os cachorros entraram lá e estragaram todo o jardim, e aí depois esse amigo dele que era mais sábio contou para ele, olha, eu fiz isso foi por querer, porque você estava preso nesse jardim. Idolatrando, então o jardim virou uma coisa tão grande na sua vida que você não conseguia sair dele, nem ter liberdade de ir ver outras coisas, de ir conhecer outras plantações e outros jardins. Então, do momento em diante que você se tornou só dono do jardim e virou escravo dele, parou de ter prazer ali. O relacionamento, o significado mudou. Então você precisa ressignificar. E aí ele entendeu que ele não podia dar a este significado de dono de jardim, mas sim de jardineiro, de cultivar sim, mas deixar a pessoa colher uma flor ali, de não fazer daquilo um motivo de escravidão dele mesmo. Então ele entendeu todo esse significado e isso mudou a vida dele. Isso tudo está, assim, de uma determinada forma, explicado aqui, através desses 3 passos, Vani. É muito interessante, eu li, gostei muito do e-book, tem muitas pessoas que leram, né? Ficaram interessadas, por isso que eu te pedi para falar um pouquinho, né? Explicar um pouquinho para as pessoas entenderem mais o porquê, né? Que você escreveu, esse é um e-book que, diga-se de passagem, ele está disponível na internet para você baixar.
os 3 passos para o autoconhecimento. Se você entrar na página www.manualdegente.com/baixar e-book, você vai simplesmente colocar o seu e-mail e vai baixar esse e-book e vai ter acesso a essas informações para você ter os 3 passos para chegar no seu autoconhecimento de uma forma mais suave, de uma forma mais breve e de uma forma mais simples também. Às vezes a gente fala de um monte de coisas, mas aqui no e-book está bastante bem organizado, de modo que a pessoa consiga achar-se dentro desse conjunto, não é mesmo, Vani? Isso. E qualquer dúvida, né, é só mandar um e-mail para a gente. Pergunte pra gente, @manualdegente.com. Você manda um e-mail e a gente senta aqui para conversar e responder a você, eu e a Vaninha. Isso. Um abraço, Um abraço, e até até breve.